Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, aguarda os dias de divulgação de vídeo e está pronto, disposto a aprender com as entrevistas inteligentes, entrevistas intencionais e com a minha assinatura que você só encontra aqui no Diálogo 360. Hoje tenho o prazer de receber um profissional que já esteve no Diálogo 360 no ano passado e eu já entrevisto ele há muito mais de uma década, sei lá, pelo menos uns 12 anos talvez. Eu tenho a alegria de receber o Dr. Gerd Schrein. Ele é médico, cirurgião vascular de formação e um grande nome das assimetrias cranianas posicionais. Um dos temas que eu mais gosto. O pessoal pergunta, mas Denise, você adora falar desse tema, né? Eu adoro e eu aprendi tudo que eu sei sobre o tema. Aprendi com o Dr. Gerd. Doutor, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui para falar com muita seriedade, sobriedade sobre um assunto tão importante e do dia a dia de pais, mães que têm um bebê pequeno em casa. E com novidades hoje, daqui a pouquinho a gente fala que novidade é essa, que desperta a curiosidade de médicos e outros profissionais da área da saúde que desejam aprender mais, trabalhar com isso. Só um spoiler, fica por aí que tem uma grande novidade nessa entrevista de hoje com o Dr. Gerd. Mas para começar esse bate-papo, doutor, tô feliz de ter sido escolhida para falar sobre essa grande novidade. Eu sei que é algo que está aí dentro do seu coração já há bastante tempo. Na nossa última entrevista, você e sua esposa já haviam conversado comigo um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui hoje. E, assim, é especial. Essa entrevista, para mim, ela é muito especial, porque eu te acompanho já há bastante tempo. Você me fez ser uma apaixonada por esse tema, tamanha sua paixão, e cada vez que eu entrevisto o Dr. Gerd, eu vou entendendo um pouquinho melhor também sobre a vida desse médico que está aqui na minha frente, né? Então você escolheu ser médico, você escolheu uma especialidade médica que a princípio não tinha nada a ver com assimetrias cranianas. Queria que você falasse um pouquinho da tua história, da necessidade, né? Tem muito a ver com você, com a sua família, a necessidade da sua família, de buscar esse estudo. Você se dedica ao estudo das assimetrias cranianas posicionais há 18 anos. É uma vida, né? Pois é uma história muito bonita, que a gente foi pego de surpresa com uma situação que realmente nos trouxe por caminhos que jamais imaginávamos. Eu sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, apaixonado por medicina desde criancinha, me vejo como médico há muitas décadas. Sou cirurgião vascular de formação, com título de especialista, atuo ainda nessa área, mas em determinado momento, quando minha filha mais nova, então com 4 meses de idade, foi diagnosticada com uma plagiocefalia posicional. Na verdade, não tínhamos esse nome ainda naquele momento, não conhecíamos esse diagnóstico, mas ela estava com a cabeça torta, né? Uma assimetria na cabeça. Isso nos motivou a buscar diversas avaliações e nos surpreendemos com a realidade de que ninguém tratava isso aqui no Brasil. Essa era a realidade. Nós tivemos que tratar minha filha nos Estados Unidos, onde o tratamento para as assimetrias cranianas posicionais com órtese já está disponível há 40 anos. Então, foi uma longa jornada, difícil, cheia de desafios, mas muito convincente o resultado. O resultado foi evidente e isso nos motivou a nos empenharmos a trazermos esse tratamento para o Brasil, né? Então, fiquei 2 anos nos Estados Unidos fazendo cursos, atualizações, especializações nessa área, especificamente para poder trazer o tratamento para cá nos mesmos moldes que é feito nos Estados Unidos há tanto tempo. Então, os grandes centros de tratamento nos Estados Unidos, Mayo Clinic, Children's Hospital em Miami, Atlanta, os grandes centros usam essa técnica, esses protocolos que a gente utiliza aqui. Então, isso começou, a gente tratou os primeiros pacientes em 2009, mas há 18 anos que eu me dedico quase que integralmente a estudar esse tema, a ensinar sobre o tema, porque a partir de um certo momento a gente puxa essa responsabilidade e tem que formar outros profissionais. E hoje, na Clínica Reds, nós temos mais de 10 mil pacientes tratados
Isso nos dá uma bagagem razoável, né? E uma longa jornada que envolveu muitos desafios, né? Uma conquista do respeito, uma conquista da reputação que hoje a Clínica Reds detém. Isso é muito legal, né? Então, eu recebo nas minhas redes sociais, estando à frente aí da comunicação em saúde, entrevistando médicos há 20 anos, eu recebo muitas perguntas. Denise, cabecinha torta, onde eu levo mesmo? Dr. Gerd, Clínica Reds, né? Houve um crescimento nesse tempo, né, de atendimento seu desde 2009 pelo Brasil, de unidades da Clínica Reds também, né? Então vocês expandiram. Será que tem sempre que ir para São Paulo? Hoje não mais, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas unidades, dessa necessidade de estar em outros polos e ao mesmo tempo o esforço de se desdobrar para poder formar essa, né, como a gente sempre pergunta, né, doutor, mas e se fosse o seu filho, a sua filha, o que você faria? Você montou isso para atender isso, né? esses mais de 10 mil pacientes, né? Então foi isso que você fez, isso é que é o mais legal, a gente pergunta isso pro médico, se fosse o seu filho, o que você faria? Você montou, e é o que você faz, né? Pois nosso objetivo sempre foi viabilizar o tratamento para nós brasileiros, aqui no Brasil, um tratamento de qualidade. Né? A gente ter coisas inferiores é mais fácil, mas você ter algo de qualidade realmente demanda muito esforço, demanda investimento, demanda abrir mão de certas coisas para que você consiga chegar a oferecer um tratamento de excelente qualidade para nós brasileiros. Então a gente não quer ficar para trás. E eu só sei fazer de um jeito, do jeito certo. Então tem a parte regulatória, registro na Anvisa, a parte que envolve toda a preparação documental de uma clínica dessas. Mas aí a gente começou a primeira clínica aqui em São Paulo, a gente ainda recebe pacientes do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, América Latina, a gente tem paciente do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, Venezuela. Então, são pacientes que nos procuram porque não tinha opções nesses locais. Mesmo assim, muitos pacientes acabavam deixando de vir por conta da distância. A gente tem um país gigantesco, dimensões continentais, então você tem que pegar um avião lá do interior do Pará para vir para São Paulo, não é uma coisa tão simples nem barata. Então, a gente percebeu ao longo do tempo que a gente precisava investir energia e recursos para tornar esse acesso um pouco mais fácil. Né? Então, a primeira filial da Clínica Reds foi no Rio de Janeiro, onde tinha uma demanda muito grande, não é tão longe assim o Rio de Janeiro, mas ainda assim tinha uma demanda muito grande e me possibilitava no início de ir lá pessoalmente. Isso logo se mostrou inviável, porque eu quase fiquei maluco. E aí a gente decidiu que a gente colocaria uma equipe capacitada, altamente treinada em cada uma das unidades. Depois do Rio de Janeiro veio Brasília, que é um local estratégico, um hub natural de norte, nordeste. Muitos voos param em Brasília e depois vêm para São Paulo. Então, se a gente puder já parar em Brasília para resolver a questão, melhor. Então, é uma clínica que hoje é a clínica que tem mais movimento depois de São Paulo. Temos uma clínica em João Pessoa, temos uma clínica em Fortaleza, temos uma clínica em Curitiba e em Barreiras, no interior da Bahia. Então, são 7 clínicas atualmente, justamente com esse objetivo de viabilizar o tratamento para o maior número possível de pacientes. E ainda assim, entendemos que muitos pacientes ainda deixam de fazer o tratamento pela questão do deslocamento e da logística. E aí vem o próximo capítulo da história. Que é lindo demais, porque nesse tempo você também precisou formar, ajudar o profissional que vai estar à frente das demais unidades, né? Para que elas pudessem caminhar sozinhas. É claro que deve ter discussão de caso, pode ter ali, olha, um caso mais complexo que exija, né, uma junta médica ali, mas você precisou nesse tempo dar mais autonomia com a qualidade, assinatura
leitura do Dr. Gerd Schrenk, que eu acho que isso é importantíssimo, mas você precisou deixar a coisa andar um pouco, sempre preservando a qualidade. Até por já ter estado do outro lado da mesa, né, no papel de paciente, pai da minha filha que precisou do tratamento, eu conheço as angústias, os medos, os receios dos pais quando eles se deparam com esse diagnóstico. É um diagnóstico, em geral, não muito conhecido, as pessoas encaram com uma certa estranheza, puxa, será que isso é grave? Será que vai ficar bom? Será que esse negócio funciona? São muitas dúvidas que naturalmente surgem na cabeça dos pais, que surgiram na minha cabeça também. Então eu conheço essas angústias. Então isso nos permite acolher esses pais melhor, né? E é uma grande preocupação nossa de ter uma abordagem ética, de só indicar o tratamento ortótico para quem realmente precisa desse tratamento, e não ter uma abordagem agressiva ou sensacionalista para assustar os pais, para eles tomarem uma decisão que eventualmente o bebê não precisaria de um tratamento. Então a gente tem uma grande preocupação e eu quero que as pessoas que estão conosco tenham a mesma forma de pensar. Então, nunca, nenhum profissional que trabalha comigo jamais recebeu algum tipo de pressão para cumprir meta, para entregar um resultado, tantos pacientes ou tantos tratamentos por mês, ou etc. e tal. Essa pressão não pode existir, né? Então, a gente tem essa preocupação de treinar e capacitar esses profissionais, que é um grande desafio, né, Denise? Na formação médica e de fisioterapia aqui no Brasil, não se ensina sobre esse assunto. No máximo, dá uma pincelada rapidamente, você tem uma ideia muito grosseira sobre o assunto, mas não se aprofunda sobre esse assunto. Nas residências de pediatria, de neuropediatria, de neurocirurgia, não se ensina sobre isso. Se ensina sobre a crânioestenose, que é de tratamento cirúrgico, todo mundo sabe o que fazer com isso, mas nas assimetrias cranianas posicionais, em que momento você deve investir no reposicionamento, em qual paciente você deve indicar a fisioterapia, qual é o paciente que precisa da órtese craniana, são decisões que cabem ao médico, é uma prerrogativa médica, mas o médico precisa ter aprendido sobre o assunto para poder dar essa orientação ao seu paciente de uma forma correta, né, conforme os protocolos determinam e conforme a literatura científica, médica, suporta. Então, é um grande desafio, porque esses profissionais que vieram trabalhar comigo, embora sejam neurocirurgiões, fisioterapeutas de excelente formação, todos eles precisaram passar por um período de capacitação para aprender especificamente sobre esse tema, para que eles cheguem ali na ponta, no atendimento, e possam oferecer um tratamento de qualidade, um atendimento confiável, ético e que seja excelente para os nossos pacientes. Porque existe uma avaliação desse bebê para saber se a moleirinha está fechando precocemente. Isso é avaliado nas consultas o primeiro passo. Com pediatra, né? Deveria. Sim. O pediatra, muitas vezes, ele tem alguma dúvida, porque não é especificamente a área de atuação do pediatra. O pediatra, geralmente, ele suspeita, pode ter alguma coisa errada, e aí ele acaba encaminhando ou para um neurocirurgião, ou para um neuropediatra, ou para a gente diretamente. A primeira preocupação que a gente tem é justamente de dar o diagnóstico correto. Se você erra no diagnóstico, você erra no tratamento. Eu sempre falo isso. Então, você ter uma preocupação de acertar o diagnóstico é essencial para todo o resto se desenrolar de forma adequada. Então, quando o paciente vem a uma das nossas clínicas, ele 100% das vezes ele vai passar a primeira consulta com o médico. E aí o médico, com capacitação para isso, ele vai examinar, vai fazer a história do paciente, vai examinar o paciente, vai palpar a cabeça do bebê, vai olhar e vai fazer a sua avaliação clínica. Depois a gente faz o escaneamento, que é uma forma muito objetiva de medir isso. Tem um papel fundamental para a gente quantificar o grau de assimetria e compõe as informações que vão determinar a conduta. Mas essa avaliação de diferenciar outros diagnósticos que podem também levar a uma assimetria no crânio é essencial. Por isso, a gente não abre mão do diagnóstico médico. A participação do médico na clínica REDS é obrigatória.
E é um grande diferencial que a gente tem, porque a gente tem visto outros profissionais se aventurarem a tratar essas assimetrias cranianas funcionais e pulam essa etapa que é fundamental. O tema cresceu muito nos últimos anos, a gente fala mais e eu me sinto um pouquinho responsável por isso também, porque eu sempre te entrevistei sobre esse tema, sempre trouxe isso, mesmo em outras abordagens com outros médicos, sempre questionei, coloquei ali na mesa para fazer a pergunta nas entrevistas. E você está sempre na mídia, você investe em informar, eu acho que é uma prestação de serviço importante, o tema cresceu. Muita gente enxergou esse mercado, mas não fazendo um trabalho muito sério, né? Então, aí veio a tua preocupação. Talvez não dê para você estar em todas, abrir uma unidade em cada cidade, estar em cada cantinho do Brasil, que é muito grande. Mas aí você teve uma ideia para conseguir entregar o trabalho, entregar o diagnóstico. Eu falo, a gente não tem que ter medo de diagnóstico. Quando Sim. Você vê a criança com a cabeça torta, o que a gente pensa? Cirúrgico. Pode ser cirúrgico. Não tem que ter medo. Se tiver que fazer a cirurgia, vai fazer a cirurgia. Se não for cirúrgico, a gente vai saber qual é o tratamento e vai ter que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Não é só estético, o doutor vai falar. E para não perder, para você dar oportunidade, porque a gente não tem muito tempo. A gente está falando de um bebezinho, 3 meses, 4 meses. Não tem muito tempo. Eu vou me organizar. Daqui 1 ano eu volto para fazer o tratamento. Não dá. Daqui 1 ano não vai dar mais. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa preocupação que é do teu coração pulsando pelas assimetrias cranianas, né? Justamente a gente tem limites, né? Eu sou um mundo só, não posso querer abraçar o mundo, fazer tudo sozinho, então vamos dividir essa responsabilidade, né? Então, sempre foi a nossa intenção de disponibilizar para o Brasil inteiro, mas nós temos limites. Então, à medida que a gente viu esse tema se difundindo, e muitas vezes não de forma adequada, a gente percebe uma abordagem contaminada de muitos profissionais em relação a isso, um viés muito comercial, uma abordagem agressiva, muitas vezes, assustando os pais, e, mais uma vez, pulando o diagnóstico médico, e a gente vê bobagens acontecendo. Diagnósticos errados, bebê usando capacete que precisa de cirurgia, bebê usando capacete que não precisava usar o capacete, ou perdendo o timing adequado para o tratamento com a órtese. Então, é a tal da conduta médica, que deve ser feita por médico que entenda do assunto. Não é porque você tem um CRM como médico que isso te habilita a tratar tudo. Você tem que ter uma capacitação para você falar com propriedade sobre determinado assunto. Então, nós entendemos que a gente pode, sim, dividir essa responsabilidade com bons profissionais. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente se preparou por mais de 1 ano e meio para dar esse passo que, há alguns 3, 4 meses que a gente lançou essa possibilidade de profissionais que queiram trabalhar direito, de se associarem, de uma certa forma, a esse trabalho sério que a gente faz. Então, a gente está lançando justamente um modelo de franquias. O modelo de franquias, a princípio, a gente não gosta muito do modelo, porque muitas vezes visa o lucro, não pode ser a força motriz desse trabalho. O lucro é consequência de um trabalho bem feito. Mas o que a gente está procurando são profissionais sérios que queiram oferecer esse tratamento de uma forma consciente, correta, uma abordagem séria, replicando um modelo que já funciona. Então, nós, há 18 anos, nos dedicamos a isso. A gente tem uma vasta experiência, já passamos por muitos perrengues, já aprendemos muito ao longo dessa jornada, e dividir essa expertise, esse conhecimento com outros profissionais que queiram trabalhar direito é justamente a proposta. A gente quer aliar, somar a nossa reputação conquistada ao longo desses 18 anos com a reputação de bons profissionais localmente que queiram oferecer esse tratamento aos seus pacientes. Então, essa é a proposta. A gente contratou uma baita assessoria para isso,
uma das melhores do mercado, para que eles, entendendo as particularidades do nosso negócio, tirando tudo aquilo que tem um viés comercial, como busca de metas, vendas a qualquer custo. A gente não é uma lojinha de capacete. A gente não vende capacete. A gente oferece um tratamento para os nossos pacientes. Para isso, a gente utiliza uma órtese sob medida para cada paciente e a gente se distancia completamente de uma abordagem de lojinha, de comercial e justamente de... eu tenho aqui uma órtese assim, um capacete assado, que tem um apelo de marketing, um apelo comercial. A gente quer distância disso. Então, eu não quero vendedores ou representantes de capacete Brasil afora. Eu quero profissionais de excelência que queiram fazer um trabalho muito bom. O Brasil é grande demais. Você é muito procurado. Já vários médicos com certeza te buscaram e por conta dessa procura veio também a ideia e a contratação da assessoria para desenvolver, pensar no melhor modelo ali de franquia. Sou médica. Vou colocar aqui um caso para você dizer que tipo de estrutura essa pessoa precisa. Eu sou médica, sou pediatra. Eu gosto muito das suas entrevistas, acompanho o Dr. Gerd, você acaba sendo referência para muitos médicos, né? Então, de repente, no meu consultório já passaram muitas crianças com assimetria craniana, muitas. E aí eu sou aquela médica que, eu faço essa avaliação em toda consulta. Cada criança que chega lá, o bebezinho chega, eu avalio, eu conto para a mãe, eu peço para ela observar. Se eu vejo alguma assimetria, eu falo, olha, observa melhor no banho. Aquelas informações que você sempre passa, elas estão disponíveis no site do doutor também, lá no clinicaheads.com.br. A gente já teve a oportunidade de mostrar algumas ilustrações. Enfim, ao longo da minha jornada aí como jornalista também a gente já mostrou muita coisa sobre esse cuidado, tanto a informação para o médico quanto a informação para as famílias. E eu sou essa médica que eu peguei essa causa também. E se a criança precisa, eu indicava para que ela fosse procurar o Dr. Gerd, alguma unidade da Clínica Heads. O que eu preciso? Eu quero, porque já vem muita criança para mim com essa... dúvida, e eu faço essa avaliação, essa primeira avaliação, dizer assim, olha, vai lá, vai sim, estou aqui acolhendo essa dor da família, busca uma avaliação com o Dr. Gerd, que aí você vai ter a sua resposta oficial. O que eu preciso para me tornar um braço, né? Olha que interessante, jornada. Denise, ao longo nos últimos 15 anos, a gente foi em inúmeros congressos de pediatria, neuropediatria, neurocirurgia, a gente dá aula, simpósio, workshop, e cresce o interesse. As pessoas começam a entender e começam a tratar os seus pacientes conosco. E muitos desses médicos, eles nos dão um retorno, falam assim, Gerd, eu tinha um paciente, mandei para você, eu tinha 5 pacientes, eu mandei os 5 para você. Só 3 foram, os outros 2 acabaram não indo por questão de logística, do deslocamento, porque a gente mora muito longe, e etc. Então, são dificuldades que os próprios colegas traziam para nós e que muitos deles se interessavam. Puxa, Gerd, você não quer abrir uma clínica Heads aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, lá no interior do Mato Grosso do Sul? Você não quer trazer uma clínica para cá? E, como eu falei, a gente não tem possibilidade de fazer isso com a própria... na unha, né? Então, esses profissionais há tempos nos procuram, buscando, de alguma forma, viabilizar esse tratamento nas suas regiões. Qual que é a ideia? É que o profissional que tenha interesse em se envolver nesse tratamento, ele não precisa abrir mão do seu consultório, ele já tem o seu consultório, ele já tem a sua clínica, já funciona. A gente quer agregar esse serviço ao serviço que ele já tem. Então, o que a gente quer é dar todo o suporte, todo o know-how, toda a estrutura para montar esse segmento de atuação na sua clínica. Então, ele não precisa abrir mão da sua clínica, não precisa abrir mão da sua marca, do seu nome. Eu quero reforçar o nome desse profissional localmente. Então, a doutora Denise, na sua cidade, é conhecida pela sua boa atuação, pela sua ética, por uma abordagem boa. Os colegas conhecem essa reputação, os pacientes
conhece essa reputação, eu não quero que você perca isso. Eu quero reforçar essa tua boa fama e associar uma boa reputação da Reds para poder oferecer esse tratamento na sua clínica e ter a mesma qualidade como se o paciente estivesse vindo a uma das nossas unidades próprias. Então, envolve toda uma questão de capacitação. Você não precisa ter um conhecimento prévio, profundo sobre o assunto. A gente vai dar isso, vai treinar a parte teórica, a parte prática, a estruturação da clínica, tudo que vem junto para que você possa oferecer com toda segurança esse tratamento para os seus pacientes. Outras necessidades podem surgir depois, né? Então, sou só eu na clínica. Então, só tem lá, eu como médica, posso precisar de outros profissionais para compor essa equipe, né? Então, eventualmente, vou fazer uma avaliação e não é uma simetria posicional. Precisa da cirurgia. Se eu tiver um neurocirurgião ali, seria fantástico. Se tiver, você já resolve dentro da ali clínica. Mesmo. Se não tiver, você vai encaminhar para um neurocirurgião pediátrico que vai dar o tratamento adequado para esse bebê. A gente nunca vai conseguir abraçar tudo. Mas, como eu falei, o grande desafio, como esses pacientes precisam voltar para fazer ajuste na aorta a cada 2 a 3 semanas, esse é o grande desafio. Tem que vir muitas vezes. Se viesse uma vez até uma das nossas clínicas, muita gente conseguiria fazer isso, muito mais gente. Mas retornar a cada 2 a 3 semanas fica mais desafiador, fica mais custoso. A pessoa tem que abrir mão do seu trabalho durante um dia, às vezes, ou às vezes 2, para vir até a clínica para fazer o ajuste. Então, se ele conseguir resolver isso localmente, é muito melhor. Né? Então, a gente quer oferecer essa possibilidade para médicos e para fisioterapeutas e osteopatas que queiram trabalhar de uma forma séria, ter uma abordagem consciente sobre o assunto. Você falou bastante do diagnóstico. Sim. Então, de fazer o diagnóstico. O diagnóstico é algo médico. Sou fisioterapeuta, sou osteopata, eu quero também. Aliás, eu já posso ter recebido pessoas, criancinhas ali na minha clínica, e eu não soube lidar, enfim. Indiquei para um colega, você perdeu aquilo, né, na verdade. Se tivesse treinado, poderia dar continuidade. Em que momento que eu vou entrar? Se o diagnóstico é médico e a melhor indicação para o tratamento também é médico. Olha, isso é muito interessante. Muitos fisioterapeutas e osteopatas têm se dedicado a estudar isso e muitas vezes sabem mais até do que muitos médicos, porque eles têm se dedicado. E você estuda, você aprende. Uhum. Porém, alguns passos a gente não deve abrir mão por segurança, para nós e para o paciente principalmente. Então, o que a gente quer oferecer para esses profissionais, que são profissionais, a gente só quer gente fera, a gente só quer profissionais de excelência, e é esses profissionais que têm nos procurado nesse sentido. A gente quer reforçar a tua segurança. Então, se você é um osteopata, um fisioterapeuta que já cuida desses bebês, você faz a osteopatia, você faz o reposicionamento, trabalha o torcicolo congênito e já trata esses pacientes, chega um momento em que alguns desses pacientes, não todos, alguns desses pacientes, chegam ao limite do que é possível fazer com essas técnicas. E aí você acaba tendo que encaminhar o paciente para o tratamento ortótico em outro lugar. Você acaba perdendo o segmento, você não participa mais de forma tão ativa nessa parte. Puxa, mas eu gostaria de continuar participando disso. Essa é justamente a opção voltada para o fisioterapeuta e osteopata do nosso modelo de franquia. Por quê? Eu quero dar para você a segurança do respaldo médico. Não abro mão do diagnóstico médico. Então, tem 2 modelos para trabalhar com fisioterapeuta e osteopata. Num modelo, o paciente ainda tem que vir a uma das nossas unidades para fazer a consulta médica, faz o diagnóstico, faz o escaneamento. Se houver indicação do uso da órtese, a gente vai encomendar essa órtese sob medida e já vai mandar a órtese para colocação com o fisioterapeuta ou osteopata, que vai fazer todo o segmento do tratamento, ao longo do tratamento, localmente. Então, o paciente só precisa vir no início, uma vez, por exemplo, para São Paulo, e aí recebe a órtese na sua cidade, com um profissional treinado para isso, coloca a órtese, faz os ajustes ao longo do tratamento, sempre com respaldo médico na retaguarda. No final, o paciente volta para nós de novo para receber a alta médica.
Então, esse é um modelo. O segundo modelo, que a gente chama de standard, é a mesma coisa, só que já com scanner na mão do fisioterapeuta, do osteopata. Isso tem aumentado muito a procura desses profissionais para ter um scanner, uma forma mais precisa de medir. Então, a gente vai oferecer esse escaneamento para o profissional da fisioterapia, da osteopatia, para que ele possa avaliar tanto a sua evolução com a técnica de osteopatia, com o reposicionamento, quanto para, nos casos em que houver uma necessidade de uso da órtese craniana, ele faz o escaneamento, a gente entra com uma teleconsulta médica, então um dos médicos da clínica Hertz entra em teleconsulta, valida o escaneamento, valida o diagnóstico e, se houver indicação do uso da órtese, a gente já desenrola todo o restante localmente. Legal. Então, nesse caso, o paciente já não precisa mais vir a uma das nossas unidades. Então, é muito interessante esse modelo para clínicas que têm um pouco mais de movimento e estão muito distantes. E esses pacientes, esses profissionais têm nos procurado justamente, puxa, eu queria mandar para você, mas não rola pela distância. Então, justamente, a gente não abre mão do suporte médico, que é segurança para o profissional e principalmente para o paciente. Então, nesse modelo que inclui o scanner, inclui também toda a capacitação para operar esse scanner. Para operar o scanner, para fazer a avaliação inicial, e a gente vai entrar com a validação médica, e toda a capacitação para fazer a colocação da órtese e os ajustes ao longo do tratamento. O profissional não precisa ter essa capacitação antes, mesmo porque não tem formação para isso aqui no Brasil. Então, a gente vai dar toda essa capacitação para os profissionais e justamente a gente vai escolher a dedo os profissionais que se encaixam nesse perfil. Mais uma vez, a gente não quer vendedor de capacete, a gente quer profissional que trabalha sério. Pensando dessa forma, que é uma especialidade sem dono, a questão das assimetrias cranianas posicionais, né? Então, não tem uma especialidade médica com esse nome, o que é uma pena, na minha opinião. Quem são os médicos? Quais especialidades médicas já estão mais inclinados para isso? Então, quem que mais te procurou já? Eu sei que, claro, se eu sou cirurgia plástica e por acaso eu quero dar uma guinada na minha carreira, não quero mais atender cirurgia plástica, eu não quero fazer só isso. Acredito que eu possa me candidatar. Queria que você falasse para mim, então, quem são os principais especialidades médicas hoje que estão, assim, um passinho à frente? Os principais médicos que têm nos procurado para trabalhar nesse modelo são neurocirurgiões pediátricos, porque eles recebem esses pacientes, muitas vezes encaminhados do pediatra, do neuropediatra, com uma suspeita de cancerose, por exemplo, ou não sabe direito o que está acontecendo ali com a cabeça que está torta. E eles veem o paciente, verificam que as suturas cranianas estão abertas, então o caso não é cirúrgico. No entanto, o paciente precisa de um tratamento, porque a cabeça está claramente assimétrica ou desproporcional. E eles não conseguem dar o segmento para isso, eles não conseguem finalizar essa etapa, então eles acabam tendo que encaminhar. Eles mandam os pacientes para a gente atualmente, mas eles gostariam de participar mais. Então, esses são os principais profissionais que nos têm procurado. Então, neurocirurgiões pediátricos, neuropediatras, pediatras, fisiatras. E você falou da cirurgia plástica, é interessante, tem um ramo da cirurgia plástica que é a crâniofacial. Né? Cirurgia crâniofacial é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. E tem neurocirurgiões, cirurgiões crâniofaciais que se interessam pelo assunto, sim. E acabam tendo exatamente a mesma situação, de receber pacientes que eles não conseguem tratar até o final. Eles gostariam de fazer isso. Então, eles têm nos procurado, sim. Muito legal. E aí você oferece toda essa estrutura. Então, primeiro existe uma parte educacional, né? Então, primeiro tem uma parte ali de preparação, treinamento, tudo já estabelecido dentro dos modelos ali de negócio. E quando a coisa começa, tem todo esse respaldo de toda essa experiência que você já tem através das unidades da Clínica Hertz. Já tem assinatura, então é algo... A gente tem visto hoje aí, né, algumas outras possibilidades, mas não tem a validação.
a clínica Red já tem toda a validação. As órteses, então, esse fornecedor de órteses, né, tem Anvisa, é diferente, né, doutor? Quando você sabe que é algo que funciona, e tendo um diagnóstico e a melhor indicação, estou falando da órtese nos casos em que há necessidade de órtese, né? Sim. Mas isso já faz toda a diferença. A gente vê, olha, hoje tem de tudo. Se procurar pela internet, deve ter a venda das órteses que não são nem feitas sob medida, nenhum escaneamento foi feito prévio. E é uma judiação, porque não tem tempo depois para corrigir, não tem tempo depois. A gente está falando de pouco tempo, de fato, para você saber se um caso, se é cirúrgico, se não é, se é só um reposicionamento ou se você precisa da órtese. A gente está falando de pouquíssimo tempo para o resultado ser bom, né? Pois tem surgido de tudo, né? Recentemente, há poucas semanas, veio um rapaz na clínica me oferecer uma órtese que ele está fazendo, né? Então, eu consigo fazer esse capacete, uma impressão 3D e tal, e ele me apresentou, né? Não atende mínimos quesitos técnicos. E aí eu perguntei, escuta, mas e aí, mas você tem registro na Anvisa disso? Não precisa. Meu advogado me falou que a gente consegue escapar dessa exigência. Então, assim, e é uma órtese que está sendo anunciada no Instagram, entendeu? As pessoas anunciam, fazem, olha, essa aqui é a mais moderna, né? E coloca ali, faz um cenário bonito, um filminho bonitinho, e acaba passando a ideia de modernidade, muitas vezes, e os pais não têm como avaliar se é uma coisa que presta ou não presta. Os pais não devem se aventurar nesse sentido, porque é algo que não tem como os pais entenderem o que realmente um capacete tem que ter de quesitos técnicos, onde tem que ter apoio, onde tem que ter espaço, qual que é a projeção de crescimento da cabeça desse bebê. São quesitos técnicos, não tem como a gente nem deve ensinar isso de uma forma aberta, assim, porque as pessoas, é a tal da automedicação, né? Você não deve desmerecer essa etapa tão importante do conhecimento que vem por trás de uma decisão clínica, né? Para você chegar numa decisão clínica, você tem que construir uma bagagem de conhecimento. Quando a gente fala em treinamento, por que a gente escolheu o modelo de franquia? O modelo de franquia, tirando essa parte comercial que a gente tirou fora, nos permite uma segurança muito grande para o franqueado e para nós, nos permite controlar os processos para que eles sigam direitinho conforme a gente preconizou, nos permite a parte de treinamento, de dar a segurança para o franqueado, de estruturar a sua clínica de forma que consiga atender e não criar uma decepção logo em seguida, para que os seus pacientes fiquem felizes, tão felizes quanto ficam conosco. Então, quando a gente fala nessa parte de treinamento, enquanto a clínica está sendo preparada para desenvolver esse trabalho localmente, a gente está capacitando os profissionais, tanto o médico quanto o fisioterapeuta, para que chegue ao final, quando tiver tudo pronto, o profissional também está pronto. Puxa, mas tem uma curva de aprendizado? Sim, ele recebeu toda a parte teórica, recebeu todo o treinamento prático, e aí vai botar a mão na massa. Vai ter todo o suporte de uma equipe que já tem 18 anos de experiência para lidar com esses pacientes e ter uma segurança no que ele está fazendo. Sempre tem aquele caso mais difícil. Com que eu vou discutir esse caso? Vai ter com a pessoa que está me vendendo o capacete? Não é uma boa ideia. A gente tem que discutir isso no nível profissional para que, mesmo nos casos mais difíceis, a gente consiga ter a conduta ideal para cada caso. Existe também a possibilidade de uma necessidade de uma órtese depois de uma cirurgia craniana, Sim. né? É uma das indicações da órtese craniana. A indicação mais clássica é o uso para as assimetrias cranianas posicionais, em que as suturas cranianas, que são aquelas linhas que separam as placas ósseas do crânio, estão abertas, não precisa de cirurgia, mas a cabeça está torta. A gente corrige esse formato craniano usando alguns modelos de órtese craniana que é escolhida, o tipo de órtese que a gente vai usar é escolhido conforme a necessidade de cada paciente. Mas existe aqueles casos em que a sutura craniana está fechada
E não adianta fazer reposicionamento, fisioterapia, mesmo o uso da órtese, se não fizer a cirurgia, né? E a cirurgia literalmente abre a sutura craniana que está fechada, e aí tem algumas técnicas. Tem a técnica clássica, que a gente chama de cirurgia aberta, em que o neurocirurgião vai abrir essa sutura, remodelar os ossos, para que termine a cirurgia já com tudo liberado e já com uma correção no formato craniano. No entanto, é uma cirurgia bastante agressiva, né? Então, grande para um bebê de poucos meses. Então, existe uma técnica que a gente chama de técnica endoscópica, que permite, a gente chama de minimamente invasiva, porque permite acessar essa sutura craniana por cortes bem pequenininhos, 2 cortes bem pequenininhos, vai por baixo da pele, abre a sutura e o cirurgião termina a sua atividade por aí. Ele não mexe tanto no formato craniano durante o ato operatório. E o que vai corrigir o formato craniano após a cirurgia é o uso de uma órtese especificamente para esse fim. Então, a gente utiliza a órtese desenvolvida pelo David Jimenez, que é o neurocirurgião que é o pai dessa técnica, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele faleceu tem 2 anos, mas ele tinha justamente a maior casuística e maior expertise e desenvolveu uma órtese especificamente para essa finalidade, o pós-operatório da técnica endoscópica. É essa órtese que a gente utiliza, uma órtese transparente, diferente dessas aqui que vocês estão vendo, que tem justamente a finalidade de conduzir de uma forma muito assertiva, muito firme, esse crescimento no pós-operatório. Então, ela tem quesitos técnicos específicos que precisam ser cumpridos. Legal. E ter a possibilidade de oferecer isso é muito bom, porque resolveu só com a cirurgia craniana? Não, aí você pode ter consequências também. E não é nada só estético, né? Eu acho que isso já está bem estabelecido até para o leigo hoje. Mas eu acho que nunca é demais reforçar, né? Cabecinha torta. A gente vê por aí muitos adultos que têm a cabeça torta, porque não tiveram oportunidade de tratar quando criança. Nos dias de hoje, a gente não pode negligenciar isso, né? A gente observa a nossa criança com a cabecinha torta, nosso bebê, porque é quando o bebê que a gente observa isso, a gente tem que dar um passo em busca de um diagnóstico. Esse bebê vai virar uma criança, vai virar um adolescente, vai virar um adulto. E se não corrige essa assimetria ali dentro do primeiro ano de vida, até 1 ano e meio, não corrige mais. Então, isso tem desdobramentos funcionais além da estética. Só a estética já é importante, já é algo que justifica o tratamento muitas vezes. Mas a percepção disso pode variar muito. Mas as questões funcionais estão muito relacionadas à torção da estrutura óssea crânio-facial. Quando você entorta a parte de cima do crânio, que a gente chama de calota craniana, você entorta isso, você leva junto a ATM, a articulação temporomandibular, a órbita, a mandíbula, a base do crânio, tudo isso vai sendo torcido junto. E tudo que está anexo à estrutura óssea acaba sendo afetado funcionalmente. Então, desde a visão, oclusão dentária, até escoliose. Puxa, mas escoliose o que tem a ver com a cabeça? Porque a base do crânio torce, que é onde encaixa a primeira vértebra da coluna, o primeiro ossinho da coluna, encaixa ali na base do crânio, e quando aquilo está torcido, já encaixa rodado. E aí faz uma espiral na coluna, e o risco de desenvolver uma escoliose num bebê, um indivíduo com plagiocefalía, é muito maior do que num indivíduo sem a plagiocefalía. Então, tem muitos desdobramentos bem documentados na literatura que justificam o tratamento além da estética. Plagiocefalia, braquicefalia, escafocefalia. Perfeito. É isso? Você já sabe tudo sobre o assunto. E o que é mais comum? O mais comum é a plagiocefalia. O segundo mais comum é a braquicefalia assimétrica, que é a associação da braquicefalia com a plagiocefalia. Então, toda a região posterior fica achatada, cabeça larga e assimétrica. O terceiro mais comum é a braquicefalia e o último é a escafocefalia, que é a cabeça bem estreitinha e comprida. São nomes complicados, mas que denotam, na verdade, um formato. Né? Geralmente vem do grego esses nomes. Plagiocefalia, cabeça oblíqua, porque você olha de cima, o eixo que devia estar aqui está enviesado com um eixo oblíquo. A braquicefalia, braque é curto, cefálios cabeça, então cabeça curta e larga, escafocefalia, cabeça longa. Né? São nomes que são dados
para os diferentes formatos. Mas o que a gente chama de fisiopatologia, ou seja, como se desenvolvem essas assimetrias, é exatamente a mesma. É um apoio viciado numa fase de crescimento muito rápido na cabeça do bebê, que são os primeiros 3 meses de vida. Legal. E o que pode favorecer isso, assim, só pra gente caminhar pro finalzinho? Eu sempre gosto de trazer essa parte, né? Eu sei que a gente não tem que saber os nomes, né? Mas eu acho legal, que a gente vai se acostumando com isso, né? Então, internação, bebês de UTI, por exemplo, né? Então, longas internações, é quando o bebezinho, a própria gestação gemelar tá mais apertadinho ali, pode provocar Sim. isso? Tudo que causa excesso de apoio numa fase de crescimento muito, muito rápido. Então, finalzinho da gestação ou o início da vida extra-uterina é o período em que a cabeça cresce mais rápido. Então, numa gestação gemelar, um encaixe precoce na pelve materna, uma apresentação pélvica, o bebê sentadinho, são fatores que favorecem o desenvolvimento dessas assimetrias ainda dentro do útero. Mas a imensa maioria dos pacientes desenvolvem a assimetria após o nascimento. Nasce com a cabeça redondinha, vai para o berço, apoia a região de trás da cabeça quase 24 horas por dia, e aí, por exemplo, tem um torcicolo congênito, faz a cabeça virar sempre para o mesmo lado e apoia muito mais de um lado do que do outro. E esse apoio viciado leva a um achatamento se ele acontece justamente numa fase de crescimento muito rápido. Os bebês hoje em dia dormem de barriga para cima, então ficam com a parte de trás da cabeça quase o tempo todo apoiados nos 2 primeiros meses. E essa combinação que é deletéria, que é tão ruim. Apoio constante numa fase de crescimento muito rápido. O bebê de UTI é um bebê que tem outras prioridades, tem alguma situação que levou ele para a UTI, e ele fica muito tempo, quase 100% do tempo apoiado ali, e às vezes está entubadinho, tem uma sonda, algum acesso venoso que está chegando nesse paciente, e ele é colocado numa posição e fica nessa posição. Então ele sai da UTI com um pulmãozinho bom, mas com a cabeça torta. Quão logo houver essa saída, o ideal seria já buscar. O ideal seria, na UTI, a gente já fazer a prevenção. Então, alternância de apoio. Nem sempre é possível, mas sempre que for possível, a alternância de apoio é o segredo da prevenção. Ok, mesmo com os cuidados e as prioridades que se mostraram ali durante esse período, mesmo assim o bebê desenvolveu uma assimetria. Assim que for diagnosticado, tem que intervir, não necessariamente com capacete, mas tem que fazer um diagnóstico médico precoce para que haja a indicação do melhor tratamento do bebê para aquele caso. Então, se é uma assimetria mais leve, a gente vai insistir mais tempo no reposicionamento, eventualmente até os 6 meses de idade. Se é um bebê com uma assimetria mais severa, a gente precisa considerar a órtese craniana mais precocemente. Então, já a partir do 3º, 4º mês de vida, já pode haver indicação do uso da órtese. Mas, mais uma vez, não tenha medo de ir ao médico e avaliar isso com precisão. Eu sempre digo, mesmo os diagnósticos mais difíceis, um diagnóstico de câncer, que ninguém quer ouvir, mas a partir do momento que você sabe o que você está enfrentando, você consegue lutar com mais forças e com mais assertividade contra aquele problema. Se você não sabe direito o que está acontecendo, você fica batendo cabeça. Você tenta aqui, tenta ali, aqui. Puxa, para minha vizinha deu certo, ela fez aqui, então eu vou tentar aquilo. Não é o ideal. O ideal é você entender exatamente o que está acontecendo com o seu bebê, para que você tenha condições de decidir da melhor forma e de forma mais segura para o seu bebê. Por isso que quanto mais médicos e profissionais estiverem capacitados para fazer esse diagnóstico, já agir na prevenção, nesse reposicionamento precoce e fazer um melhor diagnóstico, definir o melhor tratamento, melhor. Porque Sim. Depois, imagina, você falar que não sabia. Eu não soube que tinha que fazer alguma coisa. Isso, assim, é cruel com qualquer pai e qualquer mãe, né? Então, a gente sabe que pode ser difícil o deslocamento, às vezes é difícil a questão financeira para o tratamento, mas não importa. Não saber é o que é mais cruel, porque a gente consegue se organizar e fazer tudo. Tudo que diz a respeito, inclusive, a dinheiro. Agora o tempo não volta, né? Com certeza. Esse é um bem que não volta. Não adianta você ter muito dinheiro, o tempo não volta. Você pode tentar comprar tudo, mas o tempo você não compra. A gente alerta muitas vezes os próprios pediatras, que às vezes ficam um pouco receosos de falar sobre esse tratamento para um paciente que tem menos condições financeiras, ou até eles acham que
a distância é muito grande, então, puxa, eu não vou falar sobre isso porque eu acho que ele não vai conseguir fazer. É nosso papel como médico dar as opções de tratamento. Então, se tem tratamento para determinada doença, é minha obrigação falar sobre isso. Se o paciente vai conseguir fazer ou não o tratamento, é outro capítulo. A gente pode fazer 1000 manobras e fazer de tudo para que ele consiga fazer isso, para viabilizar esse tratamento. E, como você percebeu, nosso trabalho tem sido muito nesse sentido. No entanto, se o paciente não sabe que tem tratamento para aquela condição, ou ele acha que isso vai sumir sozinho, ele vai ficar chateado depois. E, eventualmente, vai dizer, puxa, se eu soubesse que tinha tratamento antes, eu teria dado um jeito e feito o tratamento. Mas como eu não soube, a minha oportunidade passou. Doutor, eu espero, sim, já tenho certeza do sucesso. Eu espero que cada vez mais médicos busquem, e profissionais, fisioterapeutas, osteopatas, busquem pelo modelo de franquia, seja um braço da Clínica Heads, que isso cresça, que vocês venham aqui depois me dar entrevista, contar também sobre isso, porque eu tenho certeza que é uma história, assim, de sucesso, né? Porque a Clínica Heads já é um sucesso. Tudo que... Você põe a mão, doutor, muito abençoado, põe a mão, as coisas vão dando certo, com muito trabalho, muita dedicação. Olha, 18 anos se dedicando às assimetrias cranianas posicionais. Eu vou deixar aqui o contato lá no Instagram, @ClínicaHeads, @ClínicaHeads, e tem também o site para quem quiser mais informação. Acho que tem os contatos e tá tudo lá para quem se interessou, né, buscar. www.clinicaheads.com.br, do jeitinho que tá escrito na sua tela. Só sucesso, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Assim, é uma alegria. Toda vez que eu te recebo, eu aprendo com você e levo. Eu falo que a informação, o conhecimento é coisa que ninguém toma da gente. E a gente consegue ajudar outras pessoas multiplicando isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, meus convidados não vão embora sem levar presente, mimos da farmácia de manipulação Empório Magistral. Você vai levar em dobro, porque um é pra Miriam, tá? Um pra sua esposa, Miriam. Que legal. Um kitzinho, mimos mesmo, da farmácia de manipulação Empório Magistral, nossa parceira aqui do Diálogo 360. Eu falo que é fundamental ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E aqui é minha indicação para vocês, a Empório, www.emporiomagistral.com.br. Eu sei que tem produtinhos novos, tem novidades por lá, @Empório Magistral no Instagram, e o telefone 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. A gente tá com um tema aqui bem nacional, eles entregam em todo o país também. A farmácia tá aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. Isso é muito legal, dá muito gosto de poder anunciar algo que você tá longe, você não tá aqui em São Paulo, mas você consegue ter a sua dúvida respondida, porque eles também são muito preocupados em te atender, farmacêuticos ali à disposição para te ajudar com o que você precisa. E se você tem uma prescrição, um nutricionista pediu manipulado, seu médico pediu manipulado, eles te ajudam passando orçamento também aí na palma da sua mão através do WhatsApp. Doutor, obrigada. Venha sempre. Um beijo para sua família. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar aqui conosco. Você que se interessou já sabe, né? Entre em contato, depois você vem aqui contar desse sucesso. A gente fica por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.